Boa noite, pessoal. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu fui desafiado por várias pessoas a comentar sobre vários temas. Eu decidi que não vou mais falar sobre coronavírus, Bolsonaro, esquerda ou direita, enfim, polêmicas, coisas desse tipo em meu perfil pessoal aqui no Facebook. Então, por isso, diversas pessoas me pediram para me fazer um comentário sobre um filme muito legal, muito emocionante, que é O Milagre na Cela 7. Se você já assistiu esse filme, fique comigo aqui até o final, mas se você ainda não assistiu, por favor, eu te peço, primeiro assista o filme. Assista o filme porque eu vou fazer uma análise e nessa análise eu vou dar vários spoilers. Isso mesmo, não tem como a gente fazer uma análise de um filme sem dar spoiler. Então, por favor, assista o filme. Primeiro eu preciso dizer que esse filme é um remake. Ele é um filme que faz uma releitura de uma produção sul-coreana de 2013. Além dessa produção sul-coreana, ele teve uma versão indiana, teve uma versão filipina em 2019 e essa versão que a gente vai analisar, que é a versão turca, que está disponível aí na Netflix. Tem ainda um indonésio que está para sair esse ano, um outro remake sobre essa história com o mesmo nome, mas a gente ainda não tem certeza por conta dessa situação de pandemia que a gente tem vivido. Filme estrelado por Aras Bulut Eyemli, que é o Memo, Nisa Sofia Aksorung, que é a Ova, a Celiel Toyon Uysal, que é a Fátima, e dirigido por Mohamed Ada Özetink. Se eu disse certo aí os nomes aí que são turcos, né? Falando especificamente do filme, trata-se de uma história comovente que conta sobre um pai que é deficiente intelectual e que foi preso e condenado à pena de morte por ter sido acusado aí de ter cometido um crime. A grande discussão trazida pelo filme é a questão da pena de morte, né? É isso que faz com que toda a história aconteça, todo o pano de fundo, na verdade, da história do filme. O filme começa com a Ova já grande, se aprontando para o casamento, e ao ouvir que na Turquia foi abolido a pena de morte, ela começa a se lembrar de toda a história da sua vida. O filme se passa na Turquia e mostra a relação, né, especial de Memo com as pessoas da sua família, a sua avó Fátima e a sua filha Uva. E posteriormente conta também a relação dele no presídio com os prisioneiros que ali estavam e eram seus companheiros ali na cela 7. A trama acontece tendo como pano de fundo a morte da filha de um comandante do exército, sendo Memo aí o acusado de ter matado a menina. A primeira coisa que a gente verifica no filme, para além dessa questão da pena de morte, é o aspecto de preconceito. Memo é uma pessoa amável, conhecido em todo o vilarejo em que ele vive, porém ele sofre preconceito, né? De criança a adultos ele é taxado como louco e como um burro. Então, inclusive ele é agredido por isso, e essa é uma das questões que o filme levanta, que é a questão do preconceito por conta da deficiência intelectual de Memo. Na verdade, se a gente parar para analisar, foi esse preconceito que fez com que Memo se envolvesse em toda essa tragédia que ocasionou a morte da menina, filha do comandante. Ele estava ali cuidando das ovelhas quando as crianças o viram e começou a brincar com ele, chamá-lo de maluco. E a partir daí ele se interagiu com outra criança que acabou sofrendo um acidente e batendo com a cabeça e morrendo, como a gente viu no filme. O outro aspecto tratado no filme é a questão do autoritarismo. É muito claro isso, o fato de estar envolvido na morte da filha do comandante fez com que ele vivesse os piores dias da sua vida. Ele foi torturado pelos militares, as cartas que ele escrevia e mandava para a família era rasgada, não podia ter convívio com os seus familiares, ficou impedido várias vezes, na verdade, de ter acesso à sua avó e à sua filha, e isso demonstrou um autoritarismo e foi determinado, na verdade, pelo comandante que queria que ele sofresse ali naquela cadeia, mas não morresse, porque o desejo dele
era que ele fosse executado. Como eu disse, essas ordens vinham do comandante do exército turco, que queria fazer justiça a qualquer preço. Mesmo quando soube que Memo era inocente, ele agiu de forma autoritária. E aí a gente já entra num outro aspecto que o filme traz, que é a questão da injustiça. É muito forte isso quando o comandante ele sabe da notícia de que Memo ele é inocente, mas mesmo assim ele mata a testemunha que poderia inocentar e tirar Memo da cadeia. Isso é muito forte e traz à tona o grande debate sobre a eficácia da pena de morte. Como a pena de morte poderia levar pessoas para a forca sem ter cometido o crime, né? Como no caso era a história de Memo. Muito embora o filme traga essas questões negativas para o debate, como o preconceito, o autoritarismo, a injustiça, é evidente a relação de amor e de ternura de Memo. O seu comportamento na prisão, por exemplo, simples e inocente, vai cativando os presos ali que no primeiro momento chegaram inclusive a agredi-lo, mas em outro momento vai cativando e eles vão percebendo que Memo não tem maldade no coração e a partir daí vão interagindo mais com ele, passando inclusive a protegê-lo. E o fato que muda a história de Memo na cadeia é justamente o momento em que ele salva o líder da cela. No decorrer da noite, um dos prisioneiros atenta contra a vida do líder da cela e Memo percebe e vai ao encontro e acaba salvando o prisioneiro. E com isso ele ganha ainda mais respeito dos membros da cela ali, a ponto do líder fazer com que a sua filha chegasse até Memo em todo um plano bolado por ele. O amor de Memo por sua filha comove todos os detentos que, ao observar a relação de afeto entre os dois, se regeneram, de modo a se arrepender dos pecados cometidos, se arrepender das suas falhas, se arrepender dos seus crimes. O filme deixa uma questão no ar, não sei se vocês perceberam, mas um dos prisioneiros, ao ter contato com a filha de Nemo, ele começa a refletir e a expressar o seu pecado, ou seja, o seu crime. E o crime que ele confessa é justamente o crime de ter matado a sua filha por ela ter mentido para ele. O filme também relata que Memo tinha uma esposa e que ela havia falecido quando Ova ainda era pequena, né? E aí a gente fica na dúvida sem saber se essa esposa de Memo era filha desse prisioneiro, porque em determinados momentos o filme ele faz um link com a história do prisioneiro e com a necessidade dele salvar outras crianças. Isso fica claro em uma conversa com esse prisioneiro e uma espécie de líder espiritual que tinha ali naquela cela. O filme não mostra se isso é de fato verdadeiro, se essa pessoa que foi morta pelo pai é a mesma pessoa que é a esposa de Memo. A gente não tem como saber. Fato é que a ação de Memo, a relação dele com a filha, mexeu com a cabeça e com os corações de todos que estavam presentes ali naquela cela. Né? A relação dele, a ternura dele, a simplicidade e a sua capacidade de ser um pai fazia com que aquelas pessoas que eram ditas como normais refletissem sobre as suas condutas. Fato inclusive que foi dito pelo líder, na verdade, dos prisioneiros, questionando os outros prisioneiros quem tinha expressado ternura paterna ali naquele lugar. Apenas mesmo tinha sido esse pai que tinha expressado a ternura necessária. A relação de Memo com a filha tocou tão profundo aqueles homens que alguns choraram em ter contato com seus familiares e outros deram a sua própria vida por amor de outros. Isso aconteceu quando o Senhor, que matou a sua filha, decidiu morrer no lugar de Memo, ao ser constatado que de fato ele era inocente. Então ele bola um plano juntamente com o líder da cela para que ele vá no lugar de Memo e salve assim Memo da forca. Isso é forte porque aqui a gente percebe a mensagem passada pelo filme, que é de otimismo em relação ao ser humano. No filme, a justiça só é alcançada quando o pecador se arrepende de fato
e vai em direção à redenção. A gente consegue perceber isso. O sistema prisional, a legislação presente aplicada não estava trazendo justiça, visto que Nemo era inocente. Foi necessário que um prisioneiro desse a sua vida no lugar dele, arrependido do seu pecado, arrependido da sua falta para com a filha, para que Nemo pudesse ser solto. Não só isso, foi necessário também que o diretor do presídio, um tenente do exército, pudesse agir de modo com que Nemo pudesse ser salvo. A grande mensagem trazida pelo filme é que o milagre consiste em amar. O milagre na cela 7 é a capacidade de observância por parte daqueles presos ali, da ternura e do amor vivenciado por Ova e por Memo. Dois inocentes, porque o Memo tinha uma mentalidade de criança e Ova, por ser pura, por ser uma criança, essa relação aí de amor verdadeiro, de amor profundo, tocou o coração daqueles homens de modo com que a justiça fosse feita. O amor constrange o ser humano a tal ponto que faz com que ele se arrependa dos seus pecados. Essa é a grande mensagem do filme, que tem muita relação com a mensagem de Cristo. Somente o amor transforma. É por isso que Jesus diz que nós devemos amar o nosso inimigo e orar pelo nosso adversário. Se você gostou da análise desse filme, eu gostaria de te pedir que você comentasse, curtisse, marcasse aí seus amigos e pudesse interagir comigo sobre o que você achou, enfim, a sua percepção sobre a minha análise. Eu vou fazer outros vídeos sobre alguns temas aí que foram sugeridos e me acompanhe nas redes sociais, se você puder, tá certo? Porque em tempos de pandemia é importante que a gente veja alguns assuntos que fortaleça o nosso ser, né? E esse filme foi um filme muito importante, foi um filme que marcou quem assistiu, marcou muitas pessoas, é um filme muito emocionante. E se você ficou comigo até o final desse vídeo e não assistiu o filme ainda, eu gostaria de pedir, assista ao filme, porque ele vai marcar a sua vida. Beleza? E valeu, muito obrigado por vocês que ficaram até o final. Valeu!